Boa tarde, meninas! Sejam bem-vindas à nossa mentoria de hoje. Quem for chegando aí vai me dando um oizinho. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre procrastinação a pedido da Iris. E ela colocou lá. Por que a gente procrastina? Ela colocou como um pedido de tema. E aí, por que será que a gente procrastina? Vamos dar um tempinho aí pra vocês irem chegando. Quem for chegando vai me dando um oizinho, vai me dizendo se o som tá bom, se a imagem tá boa. Vou querer saber se vocês procrastinam, se vocês são produtivas, se vocês sofrem com a procrastinação. Vou querer entender aí como que isso está acontecendo na vida de vocês. Quem for chegando vai me dando um oiê. Rose, chegou aí, boa tarde, seja bem-vinda. Me diz aí se o som tá bom, se a imagem tá boa pra gente testar. Conta aí pra mim. Tá conseguindo me ver? Tá me ouvindo? Dá um oizinho pra mim. Deixa eu ver. Se tu estiver escrevendo e não tiver. Oi, Dani! Oi, oi, oi! Dei um oizinho. Aê! Agora sim! Boa tarde! Som e imagem ok, obrigada, obrigada. Tá dando, o chat está funcionando também. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Rê. Boa tarde, Rose. Sejam todas muito bem-vindas! Meninas, vamos falar sobre procrastinação. Contem pra mim como que tá essa questão na vida de vocês. Vocês são pessoas que percebem que procrastinam muito? Como que é isso na vida de vocês? Contem um pouquinho pra mim. A gente vai falar sobre uma questão prática que pode estar interferindo aí na tua procrastinação. E claro que a gente vai aprofundar, que é sempre o meu principal objetivo aqui. Mas sempre tem um lado mais cabeludo e um menos cabeludo. Tem a questão prática que não é tão cabeluda e que dá pra gente mudar de forma mais fácil e rápida. E tem a parte mais profunda que a gente precisa pensar. Aquele momento que vocês falam, nossa, não tinha pensado nisso. E é geralmente isso que é o que pega mais. A Dani, bem ativa. Tudo que me propõe eu faço. E o que tu acha que estava acontecendo antes, Dani, quando tu não estava conseguindo se exercitar, não estava conseguindo fazer o que tu tinha que fazer? Tu estava nesse modo aí há uns mesinhos atrás. Não tenho o hábito de procrastinar, mas acho que desanimo no processo. E desanimar no processo. E aí, quando tu desanima no processo, o que acontece, Rê? Conta pra mim. Tu para? O que acontece? Só pra eu entender. Deixei a preguiça me dominar. Ah, tu colocou a preguiça. Então, tu acha que tu tava deixando de fazer, então tu tava procrastinando ali atrás, por preguiça? Tu acha que esse era o motivo? Vamos entender. E responde aí pra mim, Rê, tu não tem hábito de procrastinar, mas tu acha que tu desanima no processo. Essa questão que tu trouxe aqui, tu desanimar no processo, tem a ver com essa questão prática que eu ia falar aqui. Tem uma questão prática relacionada à procrastinação, que é a falta de energia. A falta de energia faz as pessoas procrastinarem. As pessoas, eu me incluo, porque todo mundo tem algum grau de procrastinação em alguma coisa. Isso é normal. O problema é quando algo acontece e acaba paralisando a tua vida. Esse é o maior problema. Então, a falta de energia faz vocês procrastinarem. Alguém aqui acha que procrastina por falta de energia? Quando tu fala que tu desanima no processo, cai a tua energia, não é? Tem a ver com isso também. Às vezes paro por um período, mas tento retomar o quanto antes. E nesse período que tu para, o que acontece? Preguiça e cansaço de brigar com a balança. Então tu procrastina, tu tava evitando, porque procrastinar é evitar, é adiar, é não fazer, é fugir de alguma forma. Então tu tava procrastinando por esses motivos. Então essa falta de energia e essa falta de pique, ela tem a ver com nossos hábitos instituídos pela sociedade. Por quê? Porque a sensação, e é o que acontece mesmo, é que parece que hoje em dia tudo precisa ser rápido, precisa ser fácil,
precisa ser gostoso, precisa ser confortável e precisa ser intenso. Então, rápido, fácil, intenso, gostoso e confortável. Quando a coisa não é assim, você desanima, perde o pique. Ou seja, quando a coisa é rápida, fácil, intensa, gostosa e confortável, a tua dopamina vai lá em cima. E dá essa sensação de empolgação e de motivação. E aí, o que você quer? Sempre sentir isso. E as pessoas querem é um pico, a pessoa busca o pico, ela não quer o vale, ela quer sempre o pico, ela sempre quer o alto, ela não quer o baixo. Quando entra no baixo, o que ela faz? Procura o alto. E como que ela busca o alto, muitas vezes? Buscando o alto, tá? É no pico e tá na energia. O que traz o pico para vocês? Vocês sabem dizer? Faz elevar a energia de vocês rápido. O que faz elevar a energia de vocês rápido, fácil, de forma intensa, gostosa e confortável? Também penso que desânimo no meio do processo seja medo de falhar. Sim. E aí tem a ver com perfeccionismo. E aí vai ser na outra parte da aula, na segunda parte da aula, vou falar sobre isso. Ei, Sabrina, minha amiga, como é que tá? Eu tô meio fanha, meio sem voz, meio tudo, mas tá indo. E aí? O que será que faz? O que hoje, na vida de vocês usam para que vocês se coloquem lá no pico, lá no alto, ao invés do baixo, lá no pico, lá no alto, lá no rápido, que faz vocês se sentirem bem, rapidamente, facilmente, de forma intensa, gostosa e confortável? Alguém arrisca? Tem várias coisas que dá pra fazer. O que hoje em dia as pessoas usam? E aqui nós que lidamos muito com isso. Comida, açúcar, carboidrato, ultraprocessado, café. O que mais? Energético, filme, série, Instagram, TikTok, Reels, 15 segundos, 5 segundos, 10 segundos, rápido, fácil, gostoso, confortável, momentaneamente, te leva lá em cima. Comida, o doce, o açúcar, o carboidrato, ultraprocessado, série, filme. O que mais? Tem gente, que eu atendo inclusive no meu consultório, viciado em filme adulto, não posso falar a palavra, porque às vezes o Facebook vai derrubar. Filme adulto. E aí ela fica viciada no muito. Ela quer o muito. E o teu cérebro, ele fica dessensibilizado aos estímulos naturais. Daquilo que não é nem fácil, nem gostoso, nem rápido, nem confortável. Que é aquilo que a gente precisa fazer na vida. Que é o cuidado com o emagrecimento, que é o exercício, que é o trabalho, que são as coisas que vão fazer você conquistar os seus sonhos de verdade. Todas essas coisas, elas não são rápidas, elas não são fáceis, elas são desconfortáveis, elas não são gostosas. E aí o que acontece? O teu cérebro que está dessensibilizado, que ele só quer o pico, que ele só quer o alto, que ele só quer o muito, ele desiste, ou ele adia, ele atrasa. Faz sentido para vocês? Ó, a comida doce, no meu caso, é a dopamina, olha aí. E aí a comida, ela vem rápida, bem isso que eu falei, rápido, fácil, intenso, gostoso, confortável. Tu tá acostumada a se resgatar. É ou não é? É um amortecedor, amortece a tua dor, te leva lá no bem bom, rapidamente. Só que tudo isso que leva lá no rápido bem bom, na hora que cai bem lá embaixo. E aí, tu vai precisar de mais para sentir a mesma coisa. Esse é um dos principais pontos hoje, de forma prática e de forma até um pouco rasa, que acontece com as pessoas. Todo mundo aqui em algum momento sentiu isso. Faz sentido, porque eu estava sentindo isso, entendeu? A pessoa fica meio anestesiada, ela só aceita o que leva no pico. O que é mais ou menos, o que é muito longo, ela desiste. O que é longo? O emagrecimento é longo? Um trabalho para ter um resultado com exercício físico, de alguma forma, é longo no corpo, né? Porque no emocional o exercício físico já traz o resultado imediato. É longo. O trabalho é longo. Um projeto novo é longo. Uma melhora de um relacionamento é longo. Aí a pessoa é tão longo, ela quer o começo. O começo ela começa empolgada. E fica empolgada quando ela tem o resultado. Mas o problema é o meio. Então, uma estratégia é encurtar o caminho.
encurtar o caminho e fazer pequenas metas fracionadas, como a gente faz lá no planejamento do emagrecimento 1, por exemplo, é uma estratégia. Encurto o caminho e eu consigo sentir de alguma forma a intensidade daquele resultado a curto prazo. Depois eu faço outro e eu vou ficando de pedacinhos. É muito mais difícil procrastinar quando a gente faz assim. Então é uma estratégia contra a procrastinação. Outra coisa que a gente pode fazer uma espécie de, não é bem um jejum, mas é se colocar menos vezes, menos frequentemente em contato com aquilo que traz essa dopamina rápido. Então, ultraprocessado a gente consome, mas reduz. Reduz um pouco. Não é que é ruim, mas só feliz e contente estando em contato com isso, não é legal. O filme adulto reduz, senão acaba com a tua vida, porque aquilo não é real. E aí, quando você se encontra com aquilo que é, aquilo não é interessante para você e você se desestimula com aquilo que é fácil, natural e real. Fácil não, né? Com aquilo que é real e natural, a vida real. Porque aquilo lá é o topo. Porque aquela comida ultraprocessada e cheia de açúcar é o topo para você. Aí você come uma salada com frango, ou você come uma comida mais, né, uma carne, um ovo. Aquilo nem perto, né? Então você precisa se sensibilizar novamente àquilo que ajuda a longo prazo na tua vida. Tá fazendo sentido? Vocês estão me ouvindo? Estão acompanhando? Então essa é uma questão prática da procrastinação. A falta de energia gerada pelo excesso de picos de dopamina trazidos por essas questões que eu trouxe. A comida, ultraprocessada, açúcar, carboidrato, o café. Tem gente, não, mas eu bebo muito café, não consigo. Fico sempre com café na mão. Energético, tem muita gente viciada em energético. Filme, série. Não consegue fazer nada que não seja super intenso. Super prazeroso, super fácil, super confortável, super gostoso. Certo? Então, a gente precisa até aprender a lidar com o tédio. Como é que vocês lidam com o tédio? Conta pra mim. A gente precisa sair da hiperestimulação. Porque quando não for uma hiperestimulação, um pico, se a gente sair desse excesso de hiperestimulação, a gente consegue aquilo que é mais demorado, que é menos intenso e que de alguma forma é até desconfortável para que a gente chegue onde a gente quer. Não é confortável levantar de manhã para fazer um exercício. Não é confortável escolher comer uma coisa saudável do que menos saudável. Não é confortável um monte de coisa que vai te levar àquilo que você disse que quer. Quero fazer qualquer coisa para sair do tédio. E aí que entra. E o que tu faz para sair do tédio? O que é o tédio na tua vida? Olha isso. E isso é o que está acontecendo com as nossas crianças. As crianças, os adultos também, mas as crianças dessa nova geração aí não toleram o tédio. Não toleram o tédio, porque é tudo rápido. É tudo aqui, ó. Muito rápido, muito confortável, muito fácil. Não tolera. Não sinto tédio. Faço tudo para sair do tédio. Quando entra no tédio, como é que tu se sente, Rê? E o que tu faz para sair do tédio? Estar com os teus filhos, às vezes, te coloca num tédio? De vez em quando tu traz questões com eles? Digam pra mim. Rose, chegou aí? Seja bem-vinda! Vocês entenderam? Tudo que faz vocês gastarem mais energia porque é mais demorado acaba fazendo você procrastinar, porque você está acostumado com aquilo que é curto, rápido, intenso e gostoso. Ir para academia não é fácil, nem rápido, nem gostoso. Estudar nem sempre é fácil, rápido e gostoso. Ir atrás dos teus projetos também não é. Comer de qualidade também não é. A comida que não é tão de qualidade é muito mais rápida, mais fácil, mais prazerosa, mais confortável. Um pacote de biscoito é tudo isso. Um fast food é tudo isso. Um refrigerante é tudo isso. Então, quando você precisa gastar um pouquinho mais de energia, você procrastina,
você adia, você atrasa e muitas vezes você até abandona. Acho um tédio comer sempre a mesma comida também. Tipo o quê? Tipo o quê que tu acha que é a mesma comida sempre? E tu acha que comer saudável acaba sendo comer sempre a mesma comida? Por que tu acha que precisa comer sempre a mesma comida? Olha quanto que essa sensação do teu tédio, quanto tu foge do tédio, atrapalha o teu emagrecimento. Porque de repente tu tá entendendo que pra emagrecer tu precisa seguir ali uma dieta. Dieta, se tu fores pensar, em geral é entediante. Então tu foge, não é da dieta, tu foge do tédio que a dieta te traz. Mas se tu pensares que tu pode comer qualquer coisa indo para uma base mais saudável, é vasto. Quanta fruta tem, quanta verdura tem. Proteína? Ai, mas proteína não tem tanta, assim, fonte de proteína. Até tem, mas e as combinações que você pode fazer? E se falar pra tu comer que tu pode comer chocolate todo dia? É uma coisa igual. Tu vai achar entediante? Biscoito recheado? Será que é isso? Acho que tem mais a ver ainda do que da facilidade, do conforto, que qualquer coisa. Eu sinto mais prazer cozinhando do que indo no fast food. E porque te ocupa também, talvez. Olha, é o que tá por trás daquele resultado. Vamos falando aí. Eu não sei se a Rita tá aí ainda. Ó, sim, fico entediada. Ó, tá eu que não tinha visto. Fico entediada no papel de mãe. Por quê? O que é o tédio pra ti? Que interessante. Essa foi muito interessante. Fico com papel de mãe. Por quê? O que tu acha que é entediante no teu papel de mãe? Sinto mais prazer cozinhando, saudável. Por quê? Tu acha que é sempre a mesma coisa? Porque tu acha que tens que lidar com rotina? O que tu acha? Interessante isso. Tu acha que é demorado? Tu acha que é desconfortável? Papel de mãe? Oi, Elis, tranquilo. Se tu fores pensar, o papel de mãe é isso. É algo que te faz gastar muita energia, é algo desconfortável, é algo que nem sempre é gostoso. Tem a parte gostosa, mas nem sempre é gostoso. A rotina, o dia a dia não é tão gostoso assim. Não é fácil, não é rápido, não é confortável. E aí, o que acontece? Tu quer fugir. Porque traz esse tédio, traz essa sensação de tédio. Comer é muito melhor. Onde que tu vê o fim do papel de mãe? Não tem. Assim como o processo de emagrecimento, assim como o exercício. Esse é um ponto que eu não sei se tu já tinha falado isso na tua terapia, se tu já tinha se dado conta do teu incômodo nesse papel da maternidade que tu sempre traz. É a dificuldade, é a não facilidade, é a não rapidez, é o desconforto. Tu não fica no pico. E tu queria ficar no pico. Tu tá no pico e no vale. Tu vai lá no esse que gostoso aqui da maternidade. Depois vem todo o trabalho, tudo que é demorado, tudo que é difícil, tudo que é entediante, tudo que é sempre igual. Chega, faz comida, dá banho, faz tarefa, tudo igual ao tédio. E aí, como que faz? Tu precisas entrar mais em contato com as coisas entediantes para que isso fique interessante. Se eu tô hiperestimulada com um monte de coisa que vem de fora e gera muita dopamina para mim, para eu gerar dopamina, eu preciso continuar tendo esses hiperestímulos. Coisas do dia a dia não trazem isso. E aí eu evito e procrastino. Se eu tiro da minha vida todas essas coisas que são fáceis, rápidas e gostosas e confortáveis, aquelas que não são tanto passam a ser, concordam? Se o ultraprocessado é um hiperestímulo, se o café, se o energético, se a série, o filme, se que mais? O filme adulto, se tudo isso, se eu tirasse isso da minha vida, vocês concordam que as coisas que hoje são menos interessantes passariam a ser mais interessantes? Se eu fosse lá, sei lá, numa ilha deserta que não tivesse nada pra fazer, nada, 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 e aparecesse, não tem nada e não tem ninguém, não tem nada.
Eu tô lá totalmente sensível ao tédio, né? Tô lá sem fazer nada. Qualquer coisa que apareça, se aparecer alguma coisa para me exercitar, eu vou fazer. E aquilo vai se tornar interessante para mim, porque vai me tirar daquela estaticidade. Então, eu preciso equilibrar essas coisas em excesso para que as outras coisas importantes passem a ser interessantes para mim. O que dá pra reduzir aí? Rê, que tu acha que está sendo muito estímulo e está tirando a tolerância daquilo que é necessário na tua vida. Essa é uma questão prática da procrastinação. É uma questão simples e prática da procrastinação. A falta de energia que acomete muita gente. Essa é uma, ponto. Agora, vou falando aí sobre o que eu falei. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Pense aí o que está distraindo vocês hoje. O que então está hiperestimulando vocês, que não está deixando vocês darem atenção para coisas que são menos interessantes perto dessas. Pensem e coloquem aqui para mim. E aí, agora, entrando numa segunda parte da aula mais aprofundada, começo eu aqui a vir fazer perguntas para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Olha, foi o que eu fiz. Cortei os lanchinhos necessários da tarde, ficar no celular, assistir TV. Opa, então a Dani cortou as coisas super fáceis, confortáveis, gostosas, rápidas. E aí aquilo que ela estava procrastinando passou a ser interessante. Aí ela vai nadar, ela vai na academia, o que mais que tu passou a fazer? Até a alimentação melhor começa a ser mais interessante. O que mais? Ó, preciso diminuir o celular. Usa o celular, aí é um super estímulo. É fácil, tu clica lá, aparece o que tu quer a hora que tu quer, pelo tempo que tu quiseres. É muito mais fácil e gostoso do que ficar brincando com uma criança. Ler é uma coisa que não é rápida, de alguma forma não é fácil, né? É longa e tem um certo desconforto. É algo mais comprido, menos imediato. Boa? Que mais? Voltei a fazer mais coisas saudáveis na cozinha. E aí, cozinha demorado, faz sujeira, exige buscar às vezes uma receita. Boa? Funciona também. Parar, às vezes, editar. É um exercício sensibilização. Dessensibilizada, lembra? Assim, distraindo, o que vocês poderiam diminuir para que vocês possam valorizar e sentir melhor as coisas que não são tão fáceis, porém necessárias e que vão fazer diferença na vida de vocês. E aí, agora eu quero saber o que vocês têm procrastinado. Conta pra mim. Ó, deixei a meditação de lado, preciso retomar. Precisa? Não inventa modo de fazer longo. Faz curtinha, faz diária curtinha, faz começo do dia. Começar também dizendo uma coisa que vocês evitam ajuda demais. Ai, o que eu preciso? Ter uma agenda também? Gente, tenham agenda. Deixar na improvisação gasta muito mais energia, gera muito mais estresse. Tenham uma agenda, isso também ajuda a não procrastinar. Então, chegou hoje à noite, você vai escrever o que você vai fazer amanhã. Amanhã você vai acordar mais focada, porque você já está escrito o que você tem que fazer, não vai ficar pensando. Já escrito tudo que você vai fazer, você vai sair fazendo. Pensem também no que é importante cada dia. Escolhe uma coisa para render naquele dia, uma coisa para render mais. Nossa, tem tudo isso aqui que eu tenho para fazer. Uma lista de coisas lá. Quero saber o que vocês estão procrastinando. Façam uma listinha aí para mim. O que dessas coisas aqui eu consigo colocar em prática hoje? Escolhe uma minha. Pensem assim, se eu fizer essa coisa hoje, eu vou dormir hoje falando, nossa, tirei um peso da minha vida. Foi muito bom. Nossa, estou me sentindo produtiva. Melhora a sua autoconfiança? Deixar de procrastinar. Reduzir a tua procrastinação. Tenho procrastinado o planejamento. Planejamento do quê? Começa fazendo. Aí você já venceu a si mesma. Começou o dia livre já. Pronto. Não é ficar se arrastando algo que você evita, ficar arrastando um dia inteiro. A chance de chegar de noite, quando você já está cansada, com seu estoque de energia gasto, tomar a decisão de fazer uma coisa difícil, não vai dar certo. Então comece o dia fazendo. O que vocês estão contando para mim?
A Elis falou que tem planejamento. Planejamento do quê? Epa! Chegou aí, pode estar sem celular. Eu vi alguma coisa que estava sem celular. Voltou? O que vocês têm procrastinado? Contem pra mim. E por que vocês acham que vocês têm procrastinado? Coloca pra mim. Ah, Gleice, eu tô procrastinando exercício, eu tô procrastinando mandar um e-mail pra não sei quem, tô procrastinando começar tal coisa, tô procrastinando terminar tal coisa. O que estão procrastinando? Lembre que procrastinar é evitar, adiar. Planejamento diário, o que comer, fazer as marmitas saudáveis e atividade física. Tá procrastinando isso. Tá procrastinando o que comer. Tu achas que tu precisa programar o que tu vai... Ah, fazer as marmitas. O que tu evitas quando tu procrastina, Elis? Fazer o teu planejamento diário, quando tu evitas planejar o que comer, quando tu evita fazer as marmitas saudáveis, o que tu tá evitando quando tu procrastina isso? Quando tu procrastina a tua atividade física, o que tu tá evitando? Consegue pensar? Procrastinando ajeitar umas coisas de trabalho, finalizar um curso que também tem a ver com as mudanças de trabalho. Ah, e o que tu achas que tu estás evitando, quando tu tá procrastinando essas questões do teu trabalho? O que tu tá procrastinando quando tu tá... O que tu tá evitando quando tu procrastina terminar esse teu curso, que tem a ver com essas mudanças? Tu tá voltando do médico, foi levar teu pai, depois do câncer estou fazendo as coisas já e não deixando pra depois. Tu parou de procrastinar? Quando procrastina, tu evita o quê? Porque acho que não tô querendo pensar muito, mas evitando não sei. Tu acha que não tá querendo, tu acha que tem a ver então com a questão da energia, de falta de energia? Porque pensar gasta uma energia. Tu acha que tem a ver com essa primeira parte aqui da aula que eu falei? Procrastino a organização alimentar. Tem coisas mais saudáveis, me dei conta que fica mais fácil falar que vou comer qualquer coisa, pois não tem nada saudável. Me dei conta que fica mais fácil falar que eu vou comer qualquer coisa porque não tem... Ah, claro. Ou seja, tu não se organizar, não organizar a alimentação, te ajuda a continuar comendo as coisas que tu gosta, que é mais confortável, que é mais prazerosa, confortável, intensa, fácil. É ou não é? Olha a dopamina. Se tu se organizar, tu não vai ter desculpa pra ficar comendo essas coisas. Então tu procrastina a organização da tua alimentação para continuar ganhando com essa alimentação pior. Faz sentido? Procrastinação em relação ao trabalho, medo. Medo de quê? Tá vendo que a gente vai entrando para dentro, como eu falo para vocês? Tentem pensar aí, o que eu tô evitando quando eu enrolo, quando eu procrastino de fazer essas coisas? O que eu tô evitando sentir ou viver? Diga pra mim. Por que vocês acham que vocês estão procrastinando? Por quê? Pra quê? Pra sentir o quê? Ou pra evitar de sentir o quê? Quero ver as cabecinhas fritando aí. Tem gente que procrastina ver minha aula aqui. Porque olha só, minha aula é o contrário. É o contrário da dopamina lá em cima. Por quê? É longa, essa aula aqui é longa. Não é confortável, porque vocês têm que gastar uma energia pensando. Vocês sabem que eu sempre vou fazer perguntas. Não é gostosinha, nem sempre, às vezes é. Porque às vezes a gente descobre as questões e isso traz uma empolgação, uma animação, um agora vai. Mas nem sempre. Então traz um desconforto. É longa, não é rápida, não é fácil, não é intensa. Não é uma coisa assim, se eu botasse aqui 10 passos para parar de procrastinar, ia ter mais gente do que tem agora. Porque vocês querem a solução. Só que não tem como vir com uma solução se a gente não sabe onde está o problema ou o que é o problema. Por quê? A procrastinação é um sintoma. E o problema? Se a pessoa está com febre, é remédio para reduzir a febre. Mas a febre não é. Tem uma causa que gerou a febre.
E eu preciso entender a causa para poder tratar a doença. Remédio de febre não é tratamento para febre. Vocês entendem? E a procrastinação é a febre. A procrastinação é um sintoma que vem de alguma doença, vamos dizer assim, que tem uma causa raiz. E essas perguntas que eu estou fazendo é para vocês identificarem o que causou a procrastinação. O que você evita quando procrastina, o que você evita sentir, ou o que você busca sentir. Aí sim, entendam que a procrastinação é só o sintoma, é o fim daquela linha. Mas tem algo lá no começo. Tu ama as aulas e as perguntas, Dani? Que bom. Ó. Tô bem, meu corpo está muito cansado. Acho que é por não estar com tanta frequência e prefiro fazer a comida. Teu corpo tá cansado? Por que teu corpo tá tão cansado? Tá dormindo bem? Aonde que teu corpo tá ficando tão cansado? É o corpo mesmo? Será que é a cabeça? Será que é isso? Ó, com isso pega uma marmita pronta. Beleza? Isso já ajuda. E essa marmita pronta, ela é saudável? Medo das mudanças no trabalho. Se irá dar certo, se meu marido acompanhar nessas mudanças. E aí tu tem uma ponta de um trauma lá atrás relacionado ao trabalho. E aí então tu tá ansiosa, com medo de que aconteça novamente. Talvez o que aconteceu lá atrás pode ter a ver. Se tu tem o medo da mudança, se tem o medo de dar certo, tu tá com de dar certo ou de dar errado? Também, quero saber. Se tu não sabe se teu marido vai te acompanhar ou não, o que é mais confortável? Sabotar. A procrastinação é uma sabotagem. Tu sabota o final do curso, porque na hora de terminar o curso, não vai ter também desculpa para não fazer o que tem que fazer. Tu procrastina queria acabar com as suas desculpas. E aí teria que te fazer essas mudanças. Isso mesmo, tenho medo por causa do passado. E eu sei. E o quanto hoje, o que tu quer fazer hoje tem a ver com lá atrás. Essa aqui na minha frente é a mesma daquela lá atrás? Quantas coisas mudaram? O que aconteceu lá atrás? Tu estás usando a teu favor para que não aconteça novamente? Tenho procurado comer proteínas e bastante verduras. Canseira, acredito, ser dona da casa, da família, como disse a colega no início, ser mãe é difícil. Sim, ser mãe é difícil. Mas tu já tinha filho. Não nasceu filho novo, né? Tu já tinha essas duas filhas. O que nos últimos, sei lá, nos últimos meses aconteceu que te deu mais cansada? Porque já tinha as duas filhas. Elas cresceram super de uma hora para outra. Teve alguma nova demanda que fez o teu corpo ficar mais cansado? Porque tu estava fazendo as coisas até um pouco tempo atrás. O que deu tão cansativo agora? Vamos discutir. Vamos pensar. O que você está evitando? Você está evitando o fracasso de alguma coisa quando você procrastina? Ou será que você está evitando o sucesso? Isso que eu perguntei, Rê. Será que vai dar certo? Tu quer que dê certo ou tu tá até com medo de dar certo? Tem isso ainda, gente. Vocês acham parece tão... Na hora que tu fala e escuta, na hora parece tão ridículo e absurdo. Mas não. Muita gente, inconscientemente, tem medo do sucesso. Será que o marido vai acompanhar? O que precisa acontecer para ele acompanhar? Vocês têm conversado sobre isso? O que essas mudanças vão mudar no relacionamento de vocês? Nas duas, a diferença etária das brigas em casa. Sim, isso acontece mesmo. E tu brigavas com os teus irmãos? Medo de dar certo me assusta.
Muito. Que bom que tu reconheceu isso. Assusta, né? Vão pensando nas coisas que eu já perguntei e vão responder. Agora eu quero saber o seguinte. Se vocês não procrastinassem as coisas que vocês falaram aqui pra mim que estão procrastinando, o que aconteceria na tua vida? O que vocês acham? Ah, se eu não procrastinasse de fazer as marmitas, acho que aconteceria isso. Se eu não procrastinasse o exercício físico, acho que aconteceria aquilo. Se eu não procrastinasse de terminar o curso que eu preciso, acho que aconteceria aquilo. Se eu não procrastinasse de fazer isso aqui, que para essa mudança, aquilo. O que vocês acham que aconteceria que vocês pararem de procrastinar? Vocês acham que na hora que vocês pararem de procrastinar? Quase não brigava, mas na minha cabeça elas brigavam comigo, mas na minha cabeça elas brigavam. As tuas irmãs, né? É uma ilusão, mas é desgastante mesmo brigas. Mas faz parte do desenvolvimento de irmãos. A briga, a discussão, é a primeira pessoa a amar e vai odiar. Tu vai aprender a amar muito e vai aprender a odiar de morte. Meu Deus! É uma relação de irmão. Na infância é muito isso. Depois a gente cresce e vai mudando. Minha opinião vai melhor. Assim, depende de como for. Vai. Então, às vezes tem muito da tua expectativa em relação à relação das duas. De idade. E elas brigam pelo quê? É uma questão, não é normal? Tem como mediar? Tem como deixar as duas se entenderem? Elas saem no... Em relação à alimentação, estaria mais magra e mais saudável. Então, se tu organizar a tua marmita e programar a tua alimentação, estarias mais magra e mais saudável. E não é isso que tu sempre disse pra mim que é. Olha isso, trabalho. Pode dar certo e muitas mudanças aconteceriam. Eu não fico com medo de não dar conta. Que mudanças? Que tu imagina? A gente está aqui falando aquilo que a gente imagina. A gente está aumentando a nossa idade sobre aquilo que a gente imagina. Porque quando a gente procrastina, também está aumentando a previsibilidade, mas pensando que vai dar errado também. A procrastinação ela gera muita ansiedade, ela gera muito estresse. Quando a gente fica pensando naquilo que a gente tinha que fazer e não fez, a gente fica super ansiosa, super estressada. Só que a gente decidiu não fazer em busca de um conforto, uma facilidade imediata. Zona do conforto, que é algo conhecido. Não é conhecido. Ah, tá ruim, mas eu já tô acostumada. E aquilo que a gente tá procrastinando pode trazer um resultado diferente e muitas vezes desconhecido. E o desconhecido assusta. Só que esse desconforto é necessário para que a gente alcance qualquer coisa na vida. É só vocês pararem de pensar. Tudo que vocês conquistaram hoje, vocês passaram por desconfortos. Não tem como vocês terem alcançado as coisas que vocês alcançaram sem o mínimo de desconforto. É um trabalho novo, é a decisão da maternidade, é um casamento, uma faculdade. Tudo traz um desconforto. Quando faz a primeira vez qualquer coisa, vai ter segurança. Começaram pelo desconforto e isso fez vocês conquistarem. Se eu não programasse a atividade, o corpo continuaria a melhorar. E se o teu corpo continuasse a melhorar, o que aconteceria? E aí continua também. Se tu tivesses mais magra e mais o que também aconteceria? Na hora que tu estiver saudável, o que vai melhorar na tua vida? E tu também ali, se tu não procrastinar, continuar a melhorar, o que vai mudar na tua vida? Prepare eu depois não vejo tanta coisa gostosa. Mas ó, se não ficar, o estado ajudaria a comer. E é isso que vocês querem? Essa aula tirando vários medos e abrindo os olhos para outras coisas. A gente vai entrando e aparecendo coisas que a gente não sabe. A gente vai percebendo que, nossa, eu preciso de adiar e reclamar que eu tô adiando
reclamando que eu não tenho tal coisa, mas eu tô procrastinando, que é uma autossabotagem, como eu falei pra você, porque eu não sei ver com essa coisa. E com essa coisa que eu tô reclamando, e já sei que é ruim. Pior é sei que é ruim. Lá, não sei ainda se vai ser ruim ou se vai ser mais aquilo. Só que eu tô falando que eu quero lá. Tem que parar de falar que eu quero lá e eu preciso agir, mas para agir eu tenho que entender por que eu não tô agindo. Porque só agir esse jogo pode dar certo, mas a chance é menor. Tendo algum medo meu tem a ver com medos, evitação. A gente sente medo. Como que eu vou mais medos? Tá falhando um pouco? Ixi. E agora? Ai, sério? Melhorou. Eu fiquei aqui falando um monte, não tinha visto. Falhou, voltou. Gente, digam se voltou. Eu não percebi. Acho que quando mais jovem não tinha tanta coisa a perder, não tinha tantos medos, me arriscava mais. Olha o medo. E aí, procrastinava menos. Só me digam se isso é gente. Quanto menos medos, mais a gente age. Mais a gente realiza. Tirou o medo da frente, é como se o medo fosse um muro. Tirou o medo da frente, a gente realiza. Só que só dá pra tirar da frente aquilo que a gente conhece. Tá falhando? Ai, deixa eu tirar, peraí. Vê se melhorou? Eu vou deixar o fone no meu ouvido sem estar engasgado. Escuto menos o barulho externo. Vou esperar vocês me dizerem pra poder continuar, senão eu mudo a internet. Melhorou? Aloha é porque, né? Senão você não consegue saber. Aqui também estava falhando. Saí e entrei novamente. Voltou então? Tirei o fone. Eu tô sem o fone, ver se melhorou o som. Está falhando? Tá, eu vou trocar minha internet. Ver se melhora. Meu medo é só cair. Se cair, a gente volta. Pera aí. Voltou? E aí, melhorou? Tá melhor? Ó. Alô, alô, alô. Vamos ver se a gente consegue. E aí? Será que você procrastinando ainda tá cortando? Ai, gente. E eu botei no 4G e a conexão melhorou. Mas tá ruim de entender? Ah, e agora? Digam pra mim se tá melhor. Tá cortando? Alô, alô, alô. Vou falando aqui, vocês vão me dizendo, tá? Quais são os medos que vocês estão evitando sentir quando vocês estão procrastinando? Vamos ver se a gente consegue concluir. Já tá mais ou menos no finalzinho. Quais são os medos que estão evitando sentir quando vocês deixam de fazer aquilo que vocês sabem que se fizerem, vocês vão ter a solução que vocês dizem que querem. Vocês dizem pra mim que querem emagrecer, que querem ter mais saúde, que querem ganhar mais dinheiro, que querem melhorar os relacionamentos. E vocês procrastinam as coisas que levariam a essas soluções. Então, provavelmente, em algum lugar de vocês sabem que essas soluções vão colocar vocês em algum tipo de risco. Tipo de risco. Será que se vocês fizerem o que precisam, pararem de procrastinar, vocês vão entrar em algum tipo de medo de... Eu vou falar algumas coisas aqui, vocês vão me dizer quais que vocês evitam mais. Será que vocês vão entrar? Se vocês pararem de procrastinar e começarem a realizar, vocês vão se aproximar de algum desses medos. Será que vocês se aproximam do medo de rejeição, por exemplo?
Será que vocês se aproximam do medo de abandono? Vocês vão me dizer qual é a palavra que impacta mais vocês. Podem até em ordem. Vocês acham que se vocês se colocam no risco de sentir um medo de serem humilhadas, será que se vocês agirem, vocês pararem de procrastinar, vocês vão se colocar no mundo de algum tipo de injustiça? Vocês acham que se vocês pararem de procrastinar e começarem a realizar, vocês vão se aproximar de sentir um medo de serem traídas? Algum desses medos pega vocês? Rejeição, abandono, humilhação, injustiça, traição? Gleice, eu acho que se eu fizer muito sucesso, se der muito certo meu trabalho, ganhar muito dinheiro, eu acho que o risco de eu, sei lá, ser humilhada de alguma forma, seja abandonada por alguém. Será que eu posso ser, porque eu tô fazendo muito sucesso, as pessoas vão ter muita inveja? Será que eu vou passar por algum tipo de injustiça? Algum tipo de vou ser humilhada? Não, se eu emagrecer o corpo que eu quero ter, que eu digo que eu quero ter, se eu parar de procrastinar essas coisas, alcançar isso, será que você corre risco de ser citada por alguém, abandonada por alguém, humilhada por alguém, injustiçada por alguém? Tirando traição, todos demais. Aí Elis falou: me dá um exemplo. Realizando aquilo que tu queres, parando de procrastinar o que tá se procrastinando. Tu achas que tu poderia ser? Tu irias conquistar o quê? Tu já me trouxe aqui. Tu acha que em que pontada, abandonada, humilhada, injustiçada? Esses são 5 medos básicos de todo ser humano. E dependendo, claro, cada um vai ter os seus ali, né? Geralmente, vocês desenvolveram esses medos até lá os 7 anos. Coisas que vocês passaram ou na gestão, ou na fase do desmame, ou na fase do desfraude, fase de diferenciação, né, dali com o pai, com a mãe. E aí? Ou na fase que veio um irmãozinho, se sentiu de alguma forma injustiçada porque recebeu menos. As dores têm a ver com as necessidades básicas que não foram atendidas em algum momento. E pode ter certeza que tudo aquilo que você não realiza hoje e até procrastina hoje tem a ver com não entrar em contato com alguns desses medos básicos, alguns medos básicos que você passou lá atrás. E aí adianta vir aqui dar 10 dicas para parar de procrastinar? Já falei pra vocês, parar de procrastinar? Vai lá, coloca uma agenda, levanta aqui que você tá procrastinando, diminui, sensibiliza mais o cérebro para lidar com o desconforto, para lidar com os picos. Isso tudo ajuda. Isso são questões práticas para que você tenha mais energia. Comece o dia fazendo aquilo que você sabe que precisa para não ter que lidar com a noite. Agora, isso aqui é mais cabeludo e mais poderoso também. Vamos ver. Se eu passar assim, prefiro pegar minhas coisas e mudar o meu caminho. Opa! Se tu passar por algum sentimento assim, tu prefere pegar as tuas coisas e mudar teu caminho. Algum desses... Tu tem medo de sentir alguma dessas coisas? Rejeição, abandono, humilhação, traição, injustiça? Acha que se tu realizar os teus objetivos, tu corre esses riscos? Será que tu evita todos eles? Dani, algum deles toca mais coração? Se eu ficar linda, posso ter medo de ser vista como chegou em um nível superior por ser bonita, não por ser capaz. Tem a ver com julgamento e injustiça. Isso daqui. Não é? Tu chegou lá no teu trabalho, nesse lugar aí de sucesso, porque tu é bonita, não porque tu é capaz. Injustiça? É ou não é?
E tu se sentiu injustiçada na vida, né? A constipação também. Tudo, gente. Tudo. Qualquer sintoma tem a ver com isso aqui também. Lembra que o sintoma é uma coisa que vem depois. Vocês quererem emagrecer é um sintoma. É uma queixa que tem a ver com a raiz. Não corro esse risco e não tenho medo de passar por nenhum deles. Então, quer dizer, isso significa, se é isso mesmo, que tu não teve nenhum trauma, não teve nenhuma necessidade básica não atendida lá na tua infância de 0 a 7 anos. É bem difícil isso acontecer, tá? Muito difícil, muito difícil. A maior parte das pessoas passaram por algum tipo de não atendimento à necessidade básica e acaba sentindo esses medos básicos. Mas deve ter alguém que não. Pode ser que eu ainda nunca encontrei ninguém. Sim, injustiça. Faz sentido que vocês procrastinam, porque se vocês não procrastinarem, vocês vão se colocar num lugar de solução que vocês vieram buscar, mas que vai trazer uma consequência. Só que não procrastinar vai trazer uma consequência, e procrastinar também vai trazer a consequência. Qual é a melhor? É melhor, é mais puro, é melhor vocês continuarem procrastinando e não alcançando os resultados que vocês dizem que querem, ou é melhor vocês pararem de procrastinar, alcançarem o que vocês dizem que querem, mas correr os riscos de sentir uns desses medos? Acho que na vinda do teu irmão mais novo. Era entre 2 e 3 anos de diferença tua e dele? Tu tinha uma idade? 2, 3, 4 anos? Geralmente a dor da injustiça, ela é mais ou menos nesse período, tem uma janela. 1 ano e meio. 1 ano e meio geralmente não é fechado, mas tem a ver com a dor do abandono. Mas, né, tem janela ali. Depois, na sequência, vem a injustiça. Depois, na sequência, então, abandono, injustiça, humilhação e traição. Pela ordem de idade, mais ou menos. E aí? E essa que eu fiz pra vocês? Vocês entenderam? A gente fala que não quer procrastinar, mas a procrastinação é uma autossabotagem que nos ajuda a não realizar aquilo que vai trazer coisas para a vida, mudanças para nossa vida. E essas mudanças, em algum lugar, nos coloca uma insegurança de sentir medos básicos. Meus, teus, nossos. Passei e abandono. Entre 1 e 2 anos, mais ou menos? Abandono geralmente é do nascimento, 2 anos. Meu pai sofreu um acidente grave quando eu tinha 4 anos. Aí eu perdi os meus pais. E aí ficou sozinha. Então foi, de alguma forma, abandonada. Não quer dizer que a pessoa... Nenhuma dessas emoções não quer dizer que você foi... Não quer dizer que você foi abandonada, nem traída, nem... Faltou um. Qual que faltou? Eu falei todos. Nem injustiçada, nem traída, nem abandonada, nem rejeitada. Não quer dizer que você passou por isso. Quer dizer que você interpretou o que te aconteceu de alguma dessas formas. Ah, mas eu nunca fui rejeitada, Gleice. Mas pode ser que a tua criança entendeu lá dentro da tua mãe algo como rejeição. Ah, a mãe passou muito medo. Aconteceu alguma situação na vida dela ali, quando ela estava grávida, passou muito medo. E a interpretação da criança lá dentro, a partir do momento que foi concebida, ela entendeu que ela não era bem-vinda. Não foi rejeitada. Foi uma interpretação. Significação. Por isso que na terapia a gente faz ressignificação. A gente olha para um mesmo conhecimento de forma diferente, o que faz tudo ficar diferente. Abandono também. Não quer dizer que a pessoa foi abandonada. Pode ter sido de fato abandonada, ou ela pode não ter sido, mas ter se sentido abandonada física ou emocionalmente.
que boa fase da adolescência, meu pai era ausente. Com 7, e aí, tá, teu pai, ó, era ausente. Então, tem aí, como tu falou, uma dor de abandono. Se tu falou, se eu fizer o sucesso do meu trabalho, eu não sei se meu marido vai me acompanhar. Pode ser que ele me abandone de alguma forma. E aí, tu evita e fica tudo como tá, porque hoje ele tá dando com esse corpo, ele tá ali. Dando as coisas, não tá satisfeita, mas ele tá ali, então não tá sendo abandonado. Se acontecer tal coisa, eu não sei. O que é garantido o quê? Trabalhar em Angola, nunca pensei sobre isso. Mas eu em casa, pois tínhamos dinheiro, a mãe cuidando das... Teu pai ter saído foi uma solução na tua vida, de alguma forma. Porque quando ele tava dentro, o que tu sentia? Fora e dentro, né? Correndo demais. Sério, gente? Eu não sei na que eu mudei e melhorou a entrega aqui. Aparentemente, eu tirei o fone e algumas meninas tinham dito que estava melhor. Espero que vocês estejam conseguindo entender as perguntas. A base dos questionamentos. Minha voz está quase acabando. Vou deixar de reflexão para vocês. Vocês procrastinam. Se vocês pararem de procrastinar, o que acontece? O que é solucionado e o que é resolvido? Mas com essa solução, o que poderia acontecer? De que medos você poderia se aproximar? Te custa procrastinar? E quanto te custa parar de procrastinar? Entenderam que tudo tem um custo e tudo tem um desconforto? Procrastinar traz uma facilidade e um desconforto. Parar de procrastinar também vai trazer uma facilidade e também vai trazer um desconforto. Se eu não sei quais são as facilidades e os desconfortos de procrastinar e não procrastinar, eu não consigo nem agir. Eu fico aquilo que é mais fácil, gostoso, rápido, prazeroso e confortável. Que é fazer o que eu já estou fazendo. Pensem sobre isso. Eu quero deixar esse questionamento. O que procrastinar tá te ajudando e o que tá te atrapalhando? O que custa para você continuar procrastinando e o que pode custar para você parar de procrastinar? Tudo tem ligação, Elis. Tudo. É uma ilusão de soluções fáceis, práticas e rápidas. As soluções nem estão aqui. Tem solução, mas quando a gente vai lá e olha o que aconteceu na nossa vida. A gente não pode ser analisado fora do nosso sistema, porque o nosso sistema familiar, por exemplo, ele influencia diretamente. Então, tudo que aconteceu, principalmente do 0 a 7 anos, tem uma influência gigante. Do 0, digo, na hora da concepção. E mais, já falei pra vocês outro dia, antes. Porque antes de vocês serem concebidas, já havia uma expectativa e um planejamento por parte dos pais de vocês. Ah, mas eu não fui planejada. De qualquer forma, eles tiveram alguma intenção e você estava envolvida, porque você foi concebida. É muito impactante e realmente não tem como não ser olhado. Por isso que lá atrás, eu sou psicóloga, mas lá atrás no emagrecimento eu comecei a trabalhar com coaching. E o coaching, ele não olha para o passado. E aí ele trabalha com ações práticas e que dão muito resultado. Só que os resultados não costumam durar. Por quê? Porque o que faz durar é o que é aprofundado. Então, se a gente une as duas coisas, o aprofundado com ações práticas, inclusive de coaching, aí tá beleza. Aí tá show de bola. Um sozinho não adianta nem só lá no passado e olhar e deixar aquilo ali picando sem encontrar estratégias de ressignificação e de solução. E não adianta olhar só para a solução, só as 10 formas de eliminar a procrastinação da sua vida. Aí eu vou lá, nossa, mas eu não consigo fazer. Por quê? Você está se defendendo de alguma coisa. Mas que coisa? Se você não identificar, você vai continuar procrastinando. Vou deixar aí esse questionamento para vocês.
Podem responder, podem mandar no meu privado se alguém se der conta de alguma coisa nova. Podem mandar lá no grupo também. Quero ver. É um tema que não é raso, é um tema profundo. E busquem, claro, reduzir aí essas fontes de picos de dopamina aí para vocês, para tornar as coisas que vão fazer vocês realizarem mais interessantes para vocês. Tolerem uma espécie de tédio. Um tédio calculado, vamos dizer. Não é um tédio total, chega nem perto daquilo que você ganha nessas coisas gostosas. Desculpa, gente, se tava ruim aí o som, não sei exatamente o que aconteceu. Espero que vocês tenham conseguido conseguido entender aí, refletir comigo. E qualquer dúvida, qualquer novo insight, mandem lá pra mim. Beijo, meninas. Obrigada, minha voz se foi. Beijo, meninas. Tchau, tchau. Obrigada.